Hoje é sábado e eu vim aqui falar com vocês um pouquinho, né? Eu estava devendo a minha quinta live surpresa, né? Que eu estou fazendo as minhas lives surpresas, como eu estou falando aqui para vocês, né? E vocês virem chegando, me escutando de uma forma não programada, né? Então, eu sou a Magali Palhares, estou aqui no Negociação e Pauta, hoje para falar com vocês sobre o advogado do passado e o advogado do futuro. Qual tipo de advogado você quer ser? O do passado ou do futuro? E aí eu falo para vocês que você é um advogado que saiu da faculdade pronto para produzir uma peça? Também com toda a teoria na sua mente, capaz de fazer teses maravilhosas e argumentos fantásticos? Outra coisa, você tem um pouquinho de prática, mas você estagiou já com esse ímpeto, né? Com essa vontade de brigar e sempre ganhar? Você é um super litigante, tem a briga em sua veia e, é claro, adora propor processos. Fica muito feliz quando você vê chegar nas suas caixas de correios eletrônicos, nos seus e-mails, as intimações dos processos judiciais. Você é um advogado que prima por grandes escritórios, por uma assessoria enorme, né? Por lugares fantásticos, né? Por escritórios com mármores Carraras, cheio de luxo. Estou te perguntando isso por um propósito, né? Você acredita também que o seu escritório tem que ser nos prédios mais renomados da cidade ou em bairros de alto luxo? A gente sabe que aqui em Brasília existem escritórios em bairros de alto luxo. Você é um advogado nesse nível? Também você gosta de aparecer com prateleiras cheias de livro atrás de você, demonstrando seu alto conhecimento intelectual? Vamos aí conversando. Pensem, né? Se você é esse tipo de advogado. E aí você tem que ter uma secretária bem instruída, que vai receber os clientes e vai passar os preços do orçamento, vai ser ela que vai ter aquele contato, né, mais particular, mais informal com o cliente. Isso tudo você quer? Você também gosta de, né, fazer ter regalias, né, dos colegas. Você gosta também de fazer muito network em restaurantes, em cafés. Você é esse tipo de advogado? Você acha que isso realmente é importante para o tipo de advocacia que você quer prestar? Você acha que essa maneira é uma maneira correta de começar a advocacia, começar a advogar? Né? Então preste muita atenção se você é esse tipo de advogado. Se você se identificou com algumas questões que eu falei, você está na linha da advocacia do passado, né? Aquela advocacia formal, aquela advocacia que levava em conta os escritórios amplos, né? Cheio de luxo, também levava em... Tudo bem? Boa noite, olha, bom dia. De sábado eu ainda estou em ontem, né? Porque ontem foi um dia muito pesado para mim. Mas eu hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre as peculiaridades do advogado do passado com o advogado do presente, ou seja, aquele que está lá prevendo o seu futuro. Você é um advogado, então eu estava começando aqui, oi Lu, oi Carita, sobre alguns adjetivos que a gente pode dar para os advogados do passado. Então, se você identificou com alguns requisitos que eu falei anteriormente, provavelmente você
é um advogado que prima por estar praticando uma advocacia que realmente tende a acabar daqui a pouco. Por quê? Porque hoje em dia, qual é o advogado do presente, né? E aí, não que você seja um advogado informal, um advogado que não demonstre conhecimento, porque eu falei isso anterior, não é isso. O advogado do presente é aquele que está em contato direto com o seu cliente, que não precisa de intermediários, de uma secretária bem educada, aquela que vai fazer as marcações de consulta, ou mesmo repassar valores de honorários. Né? Não é esse tipo de advocacia que a gente que a gente prima hoje. Né? Hoje é um advogado que tem um contato direto, mais humano. A advocacia humanizada traz esse viés daquele advogado que vai sim ligar para o cliente, vai pedir áudios via WhatsApp para entender o que ele quer, vai estar em contato direto com ele, né? Sem intermediários. Né? Lógico que a gente, quando tem um estagiário, a gente pede para ligar para o cliente para informar sobre movimentações. Não é isso que eu estou falando. Eu falo que aquele advogado que primava, né, por um tradicionalismo, um formalismo, um modo de falar diferenciado, utilizando até o latim, isso, na nossa atualidade, vai afastar os nossos clientes e não trazê-los para perto da gente e também fidelizá-los. E vocês podem concordar comigo que o que a gente precisa hoje em dia nos nossos escritórios são clientes fidelizados. São aqueles clientes que fazem a propaganda do seu serviço para os outros, que é o famoso boca a boca. É aquele que vai levando o seu trabalho para frente e vai enchendo a sua carteira de clientes. Para vocês eu trago um exemplo essa semana, né, que eu realmente eu peticionei uma ação, né? Eu entrei com uma ação de divórcio litigioso. E olha que a gente veio tentando fazer um divórcio consensual desde maio, né, com essa minha cliente. Primeiro, como é que você faz esse atendimento, Magali? Primeiro você escuta a cliente e depois você dá um tempo, porque divórcio é uma coisa muito séria, vocês concordam comigo? Você dá um tempo para a cliente, né, ou o cliente, aceitar que aquilo é uma decisão, vamos dizer assim, definitiva, né? Ou quase totalmente definitiva. Então você dá esse tempo para o cliente pensar na hora do divórcio, e foi isso que eu fiz. Então a minha cliente pensou, a gente foi pela primeira linha. Qual é a primeira linha que eu venho discutindo aqui na Negociação em Pauta? A negociação direta. Então fizemos muitas reuniões, eu e o ex dela, né, eu com ela, eu diretamente, sou essa advogada do presente e do futuro, sou eu que faço esse contato com meus clientes. E o que tem de facilidade hoje, hein? A gente concorda que esse mundo virtual, né, esse mundo que muitos dizem que afasta as pessoas, eu concordo em alguns pontos, mas para a advocacia foi esse mundo virtual que fez com que o cliente se aproximasse da gente. Afinal de contas, você pega a sua agenda, você manda um link para o cliente e você tá com esse contato, né, direto com ele. Aqui eu tô vendo o nomezinho de vocês. Muito obrigada por participarem dessa live, surpresa. Mas você faz a reunião com a demonstração da outra pessoa. A pessoa entra com sua a câmera também. E aí você fica nessa interação, que para muitos diz que é fria, mas você está vendo a outra pessoa. E você pode marcar também encontros presenciais depois. Mas esse que eu estou falando, que eu estou citando um exemplo, foi feito todo via virtual. Eu conheci a cliente por indicação de outra cliente, olha aí a fidelização. E aí a gente foi conversando, foi formando as estratégias para nós. Eu formei a árvore de decisão, a gente foi construindo que a negociação direta realmente era um passo importante. E aí eu marquei com o ex dela, a gente conversou, percebemos que o divórcio não ia ser consensual, porque existem discussões em alguns pontos e a gente precisava
realmente optar pelo divórcio litigioso, né? Então também levamos um tempo para poder a cliente assimilar isso, e tudo com a assessoria, né, jurídica que a gente tem que ser. Então esse tipo de advocacia humanizada fez com que, porque você está falando esse lero-lero todo, né, Magali? Por quê? Ao final, essa semana, a gente já protocolou, né, a petição do divórcio litigioso. E o que a minha cliente falou? Magali, já tem uma amiga minha que está assim também, numa situação similar à minha. Posso repassar o seu número para ela? Claro. O que eu fiz, hein? Uma advogada no presente e futuro, tratando o cliente de forma humanizada. Eu ganhei a confiança dessa cliente, né? Já tinha ganhado a confiança da outra que me indicou, e agora essa já me indica para um terceiro cliente, de uma linha, né, que pode ser muito ampla, né? E vocês concordam comigo, o divórcio litigioso, o divórcio consensual não é barato, né? Então a gente também tem que primar pela nossa tabela de honorários. Não é que eu, Magali, você, né, fazendo, tem a Lua e a Cara, então o doutor Eduardo, fazendo o tipo de advocacia, deve ser um advogado que avilta, né, que faz valores inferiores àqueles que a gente tem que fazer. Não, a nossa tabela de ordem existe o valor mínimo a ser cobrado, e a gente faz esse tipo de negociação. Afinal de contas, a gente é um negociador, então a gente também vai negociar em relação a pagamentos, parcelas, e a gente vai fazendo. E é o que aí sem, cadê? É o que eu sempre fiz. Ai, que legal. Enquanto estava, né, deixa eu ler aqui, à frente de um cartório, e continuarei como advogada. Que legal, né? E é isso mesmo, né, doutor? A gente, principalmente agora, né, os cartórios, né, eles são uma escola. Eu falo que são escolas, né, para o advogado. Porque lá, né, principalmente no cartório que eu costumo, né, levar os meus casos de inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, o atendimento é bem, vamos dizer assim, bem cara a cara, né, com aquela pessoa que vai resolver o seu conflito, né, que vai resolver o conflito do seu cliente. Então, esse tipo de advocacia, esse tipo de atendimento nos cartórios podem sim ser trazidos para o nosso atendimento de advogado sem medo, né? Eu faço a minha questão, eu faço meus encontros sem esse medo de errar, porque tem funcionado durante muitos anos no atendimento de clientes. Eu atendo cliente com essa vamos dizer que eu falo, né, essa informalidade, esse contato direto, onde ele vai mandar documentos via WhatsApp, via e-mail. Eu vou conferir os documentos, né, vou pedir para eles tirarem fotos, né, PDF, fazerem PDF dos seus documentos, me enviarem, e a gente vai ficar nessa, vamos dizer, né, de fazer a advocacia, né, literalmente escola, né, pois mestrado, tá, isso mesmo, eu tô falando com o Dudu, lógico, né, lá do mestrado, realmente. E aí, né, vamos terminar esse mestrado. E aí, o que acontece realmente é isso. A gente, com essa possibilidade de fazer esse né, atendimento diferenciado, utilizando, lógico, os outros institutos, né, como uma forma de auxílio, né, e eu falo que a advocacia do futuro é aquela que não, o advogado do futuro é aquele que não tem medo de mostrar a sua cara, de mostrar que não sabe tudo, porque você realmente não sabe. Né? Então você precisa dos parceiros. Eu tenho muitos parceiros no escritório. Quando eu estou com alguma dúvida, é para eles que eu vou recorrer. Eu tenho os professores do mestrado, né? Eu tenho os colegas do mestrado também. E aí você não precisa ser aquele advogado que aparece nas mídias, né? Que aparece no seu meio como aquele que sabe tudo. Não, isso aí é advocacia do passado, né? Que a gente se limitava a uma área, né? Hoje em dia eu me vi um dia desse, eu até fiz um depoimento no meu perfil, né? Que eu me vi generalista. Lógico que quando eu me vi generalista, eu tive mais ou menos uma crise, né? De vamos dizer assim,
de personalidade, né? Eu disse assim, poxa, né, Magali, o que para onde você vai, até porque o nosso mestrado, né, doutor Eduardo, é sobre direito empresarial. Então eu realmente quero trabalhar com essa linha de direito empresarial. Mas por que não trabalhar o direito família dentro da empresa? O direito do trabalho dentro da empresa, né? O direito civil dentro da empresa. Então por que eu vou dizer que sou uma advogada de direito empresarial e não pegar uma causa de direito de família, que é uma coisa que eu sei fazer, né? Que é não pegar uma causa que eu estava fazendo ontem uma contestação sobre protesto que é lá dos cartórios. Por quê? É uma questão de que uma coisa liga a outra, né? Existe um conjunto, né, do direito e existem interseções. Então eu trabalho no meio dessas interseções, né, de uma forma realmente que não vai me prejudicar nem vai prejudicar o cliente. Lógico que o advogado tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, se você não tem condição de seguir aquela área, abra mão. Um dia desse eu fui procurada por uma cliente que queria resolver casos de família, mas com muita ligação na área criminal. Eu me mostrei impedida e disse não. Eu não sou a advogada correta para aquele caso. Por quê? É por causa da minha responsabilidade. Na hora que o cliente, né, assina um contrato de honorários com a Magali, com você, advogado, ele tem uma expectativa de que você cumpra aquele contrato até o final. Lógico que existem casos, né, que no meio do caminho você não consegue manter, né? Na minha profissão, eu tive só um pedido meu de renúncia, porque realmente já não dava, foi questões pessoais com o cliente, não em relação ao trabalho em si, mas em relações pessoais. Então, existem essas possibilidades, sim, da gente ter a renúncia, né, de ter a revogação do cliente, existe, mas na hora que você assina o contrato, a responsabilidade de você acompanhar aquele processo até o final. E uma coisa bastante importante que eu trago aqui sobre a advocacia do passado e a advocacia do futuro ou do presente é essa diferenciação, é essa flexibilidade, né, na hora que você fazer o atendimento e fazer o acompanhamento do processo com o seu cliente. Hoje mesmo, aí eu estou cheia de exemplos hoje, eu já recebi um WhatsApp, né, de um cliente meu nervoso porque ele está querendo um documento para mostrar a outra parte, né, do cumprimento de algumas contas. E aí eu respondo para ele, ok, mande o documento, tá aqui. Eu não tenho essa limitação. Lógico que eu tenho que terminar a minha dissertação do mestrado, então daqui a pouco realmente eu fico off. Eu vim para essa live, daqui a pouco eu vou sumir, mas não custa nada eu falar assim, ok, manda o documento, na segunda eu te atendo, vou te agendar. Hoje que é um sábado, dia de descanso, não é porque eu estou 100% de descanso, é porque o sábado de manhã eu tiro como também para você fazer esse tipo de contato com o cliente. Então, não é devido a isso que eu vou ser menos, né, advogada. Não, eu respondo para ele e digo para segunda-feira ele entrar em contato comigo. Então, o advogado do futuro faz esse tipo constrói esse tipo de relação com o outro, essa advocacia humanizada, essa advocacia empática, né, de se colocar no lugar do outro. Afinal de contas, se você acorda hoje, né, um sábado pela manhã, né, e tem algum conflito com o vizinho, né, e você fica angustiado e sabe que eu sou advogada e entra em contato comigo, não você eu, que vai fazer com que você fique angustiado até segunda-feira. Eu vou realmente dar algumas falas, né, algum acolhimento, que é essa palavra que a gente usa nos métodos, né, adequados de resolução de conflitos, o rapport, que você precisa, olha só, você, advogado, precisa do cliente. Quem é mais importante no seu escritório? É o cliente. Eu acho que tem muito advogado que confunde isso e se acha, né, superior ao cliente, mas se não tiver cliente,
não tem o seu trabalho de advocacia. Vocês concordam comigo? Não tem. Porque é o cliente que faz com que, é ele que paga, né, o seu serviço, né, a não ser quem seja servidor público, que é o Estado. Mas no meu caso, eu sou autônoma, então quem paga o meu serviço é o meu cliente. Então eu preciso do meu cliente. É apaixonante esse olhar humanizado. Sim, Lu, é apaixonante quando você percebe que pode caminhar, né, por uma advocacia humanizada. Essa advocacia que eu já falei aqui no comecinho da nossa live, é uma advocacia de aproximação, e não aquela advocacia que vai botar uma barreira, que vai construir um muro, né? Mesmo que tenha umas brechas, porque a advocacia tradicional, ela fazia um muro, tinha um buraquinho, aí aquele buraquinho que aquele horário, aquele assunto eu posso falar com o meu cliente, outro não, e aí sobe o muro. E esse tipo de advocacia já está lá no passado. Aquele que trata mal um cliente, trata mal qualquer pessoa. Isso mesmo, Dudu, isso mesmo. Se você não sabe tratar o seu cliente, você não vai saber tratar seu filho, sua esposa, né, seus amigos, né? Você precisa entender que a advocacia é uma profissão que requer alguns, vamos dizer assim, alguns aprendizados, né, sobre relações humanas, né? Quando eu vou à livraria, que eu adoro livros, né, eu tô cheia de livros aqui, não só por causa do mestrado, mas também porque eu gosto realmente de folhear. Eu tenho também, ó, o Kindle, né? Eu sou uma advogada do futuro, então eu tenho o Kindle, mas eu gosto de folhear. Então, quando eu vou ao sebo, eu adoro sebo, então quando eu vou aos sebinhos, né, daqui de Brasília ou de São Paulo, qualquer lugar que eu estou, eu procurar encontrar material para minhas aulas, né, material para o mestrado, material para minha advocacia em si. E eu tenho muitos livros de recursos humanos. Por que será que os recursos humanos, livros que tratam de administração, eles me chamam tanta atenção? Livros de psicologia me chamam tanta atenção. Eu não fico só limitada nos livros de direito, né? Eu preciso permear, fazer uma interdisciplinariedade, né, de estudo e outras áreas, e isso me fascina realmente, e é uma coisa que eu faço com certa facilidade e tento passar para o advogado que tem que ser assim mesmo. Não adianta você saber a lei decoradinha, saber a aplicação da lei, e se você não entende de relações humanas, se você não entende do outro, se você não entende que o outro, que dá empatia, que você pode estar no lugar do outro, que você tem que entender esse olhar, né? Não vai adiantar você advogar. Por quê? Você pode até resolver a questão do seu cliente, né, através de peticionamentos frios, que eu falo, né? Apesar da gente hoje em dia trabalhar, pelo menos eu tento fazer isso, o lado sistêmico das petições. Magali, o que é fazer o lado sistêmico das petições? É você escrever uma petição, né, utilizando a comunicação não violenta, no mínimo, né? Lógico que quando alguém vem te dar uma pedrada, você tem que rebater com um pouquinho mais de vigor, mas a gente vai sempre colocando questões que não coloquem lenha na fogueira, que sejam resolvidas daquele ponto e pronto, que aquilo ali apazigue realmente, buscando a pacificação social. Então, a partir do momento que você é advogado, busca nos seus procedimentos, no seu trabalho, nas suas atividades no escritório, uma busca pela pacificação social, você realmente está querendo que aquele assunto não morra, porque os conflitos acontecem, mas aquele assunto apazigue e as pessoas voltem a retomar os seus diálogos e vivam, né, as questões, vivam durante. Obrigada por estarem aqui num sábado, né, meio-dia e meio, que é um sábado, eu sei que é um dia de família, mas foi na semana
o único dia que eu consegui vir aqui para fazer essa live surpresa, né? Então, obrigada, Dudu, por ter participado, Lu, Carita, porque isso realmente é importante. Falar daquilo que a gente gosta é muito bom. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre você fazer um questionamento. Você é um advogado do passado ou você é um advogado do futuro? Né? Qual é o tipo de percepção que você tem de você mesmo? Né? E aí eu falo algumas dicas. Procure analisar algumas questões, né? Que eu já falei no comecinho da live e para finalizar, vou falar aqui no final também. Você é aquele de advogado que quando encontra o cliente já forma na sua cabeça a petição ou a ação que você tem que protocolar. Você é aquele advogado que prima por escritórios luxuosos, né, cheio de pompa, por uma secretária super educada, né? Você é aquele advogado que gosta de cumprir agendas e não sai daquela percepção porque você acha também que isso é importante. Você é o advogado peticionador, adora petições, adora ser intimado, adora que seu nome, quando você coloca lá no Google, tenha vários processos encaminhados para ele. Se você se identificou com esse tipo de advocacia, você sim está lá no passado. Você tem que rever os seus pontos de vista e ver se vai querer continuar com esse tipo de advocacia do passado ou vai querer fazer um tipo de advocacia humanizado, uma advocacia que aproxima, uma advocacia, vamos dizer assim, menos formal. Tem certa formalidade, lógico, mas menos formal, mais informal, né? E aí, obrigada, Lu, você é incrível, obrigada, seu olhar humanizado, né, surpreende muitos amigos. Como? Sempre contribuindo para o crescimento de cada um. Presenteando com um livro que tem tudo a ver com a especialidade. Isso sim, Lu, seu livro está guardado aqui, né? Então a gente tem que marcar aquele café gostoso para eu poder entregar seu livro, né? Esse modo empático, lógico que eu não sou santa, né? Nem estou aqui para ser santificada. Acontece que esse olhar realmente humanizado é uma coisa que já me integra, né, como personalidade há um tempinho. E eu quero sim, quando eu vejo, né, algumas pessoas, alguns amigos, né, alguns clientes, eu tenho que realmente fazer esse tipo de aproximação, de rapport. É uma coisa necessária. Oi, Feu! Né? E aí é muito bom, né? Quem foi minha aluna, Feu, sabe que eu sou aquela pessoa que se você, né, quiser, vai estar sempre do meu lado. Porque é só mandar um WhatsApp, é só mandar um oi que eu vou estar do seu lado, sim, apoiando nos seus sonhos, né? Oi, Lu, apoio o seu sonho, apoio o sonho da Feu. Eu acho que todo mundo tem direito a fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que você realmente veio, né? Vamos dizer, usar a constelação sistêmica, veio da Feu, veio predestinado para ser. E lógico que agora eu sei, aprendi, Feu, que a gente tem que sempre primar pelos nossos antecedentes, né? A gente tem que honrar pai e mãe, honrar a avós, aí utilizando aí os ensinamentos da querida Feu, que é isso, né? A constelação sistêmica. Então vamos voltando, né, para o nosso o assunto, né, de advogado do futuro e advogado do passado. O advogado do futuro sabe o que é constelação sistêmica, sabe o que é direito sistêmico, né? Tenta entender, né, esse tipo de ensinamento para uma advocacia mais diferenciada, para essa advocacia que eu falo humanizada, essa advocacia que se importa sim com o outro, que merece, né, o futuro, que merece o presente. É aquela advocacia que você se aproxima do seu cliente de uma forma, como Levinas fala, né, que é você, na hora que você está na frente do outro, aquele outro já faz parte de você. Então, na hora que você atende o cliente, na hora que você está sabendo o conflito que ele está passando naquele momento, você sim está
tá ligado por uma linha invisível a ele. E aí você tem que ter todo o cuidado de permanecer com essa linha até que o conflito dele se acabe. Então é muito legal poder falar disso com vocês, poder falar essas questões. E aí preste atenção, você é mais advogado do passado? Você é mais advogado do futuro? Ou você está ainda numa transição? Que isso também pode acontecer. Então, hoje eu vim nessa live aqui rapidinha só para fazer esse momento de reflexão, esse momento de pontuação do tipo de advocacia. Você é um advogado que faz árvore de decisão com o seu cliente? Você é um advogado que propõe a negociação direta como primeiro caminho a ser seguido? Você é um advogado aí, Feu, que honra com o direito no judiciário, porque tem que honrar, porque ele veio primeiro, aprendi isso com a Feu, né? Você honra com o direito, então você não fecha a porta, você apresenta as portas ao seu cliente, apresenta os caminhos. E aí agora eu vou de novo falar, eu como uma Dorothy tenho vários caminhos a percorrer, né? Então a gente precisa sim apresentar os caminhos a serem seguidos e demonstrar para o seu cliente o que é que vai acontecer em cada caminho que ele decidir junto com você a seguir. E não é você que decide, uma coisa importante para terminar a nossa live. Quem decide a vida do conflito, a finalização desse conflito, se vai continuar com esse conflito, se vai querer resolver, é o cliente. Autonomia de vontade sempre. É ele, não é você advogado. Você só dá o suporte jurídico e se você for um advogado humanizado, vai dar dessa forma que eu falei aqui nessa live para vocês. Então, muito obrigada por ter tido esse tempinho comigo num sábado, que eu sei que é um momento de descanso, né? Mas que a gente veio e só consegui fazer essa live hoje. Então, muito obrigada pela presença de todos. Beijo!